Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pelo perdão tu dás-me segurança. Cada momento me guias, Senhor. E nunca ouvi porque doce esperança. Desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Em especial, vamos dar um bom dia também para os nossos pais, todos os pais. Hoje, segundo domingo de agosto, dia dos pais, e eu gostaria de orar por todos os pais. Pai amado, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai supremo, o nosso Pai celeste. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Estamos diante de Ti para prestar um culto que o Senhor mesmo já estabeleceu como deveria ser. Através das Sagradas Escrituras, o Senhor mesmo já colocou como nós devemos Te adorar. Por isso, Deus, estamos em resposta a este mandato do Teu, este
mandamento teu. Estamos aqui para prestar um culto no qual só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pedimos, ó Pai, em especial por todos os pais, que o Senhor continue abençoando todos eles, que todos nós que somos pais possamos, ó Deus, entender que temos um Pai maravilhoso, supremo, que é o Senhor. E que os nossos filhos olhem para nós e vejam em nós não super-heróis, não homens perfeitos, pais perfeitos, mas que vejam em nós homens falhos, pais falhos, mas que servem a um Pai perfeito, a um Pai que não falha, que é soberano, que é infinitamente maravilhoso, gracioso, bondoso, benigno e justo para com todos os seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Que nós, pais, possamos entender a grandeza do nosso Pai Supremo e educar os nossos filhos nos princípios que o Pai Supremo estabeleceu através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Abençoa, Deus, essa escola bíblica dominical, que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação e que não precisamos de algo mais. É assim que eu te rogo, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos louvar a Deus com mais um hino. E esse hino é o hino de número 61. E você aí em casa, abra a sua Bíblia, o seu hinário, que muitas vezes é junto com a Bíblia, lá no final, no número 61, Ações de Graças. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que acompanhei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou,
nós devemos dar graças a Deus por tudo que nos acontece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, que muitos dizem, alguns, que deveria ser Atos do Espírito Santo. E aqui no capítulo 4, Pedro e João, eles são presos, as autoridades ali, os líderes judeus, temos aqui a primeira oposição destes líderes judeus. E um dos propósitos aqui deste livro de Atos, um dos propósitos principais é mostrar que os judeus rejeitaram e crucificaram Jesus. Eles rejeitaram e crucificaram Jesus e que eles continuaram rebeldes aqui contra Deus, rejeitando o evangelho deste Jesus crucificado e ressuscitado, e que foi elevado aos céus, conforme os apóstolos pregaram. A partir do verso 5, temos aqui Pedro e João agora perante o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte superior dos judeus, formado por autoridades ou sacerdotes, formados pelas autoridades daquela época, os sacerdotes, os escribas, e seria o STJ, o Supremo Tribunal dos Judeus, né? Então temos aqui esses judeus aqui, esta corte formada por essas autoridades ou sacerdotes, escribas, que tinha esse poder ali, essa corte. Então vamos ler aqui este texto de Atos, capítulo 4, versículos do 5 ao 22. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Aqui está a corte, formada pelas autoridades, os anciãos, conforme o texto mesmo diz, os escribas. Verso 6, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repito, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós e construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro, ou seja, a coragem de Pedro e de João, e você observa que lá no verso anterior desse cheio do Espírito Santo, só tem intrepidez e coragem, queridos, e quem é cheio do Espírito Santo. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Iletrados e incultos. Eles falaram pelo poder do Espírito Santo, com intrepidez. Eles não tinham um diploma de doutorado, de mestrado, de PhD. Nada contra. Mas é necessário ser cheio do Espírito Santo para falar de Jesus com intrepidez, com coragem. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Verso 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Pai eterno, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. E como lemos aqui, o Senhor usa homens iletrados, incultos, cheios do Espírito Santo para falar com intrepidez sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre a obra, sobre a vida, sobre a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Ó Deus eterno, obrigado porque o Espírito Santo nos auxilia, nos consola, nos conforta, nos instrui acerca daquilo que estamos lendo, estudando. Por isso pedimos a iluminação dele para que todos nós aprendamos nesta manhã que só existe um mediador entre Deus e os homens, só existe salvação em um homem, Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado, Senhor, e fala nesse momento aos nossos corações através da tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos tratando sobre a suficiência da salvação que encontramos apenas em Cristo Jesus e em mais ninguém. Não existe um algo mais. Vimos domingo passado Jesus Cristo e mais as penitências. Aquilo que nós fazemos, né? Conforme nós generalizando no caso, a igreja romana na Idade Média, pagando, se punindo, pagando as indulgências, o perdão, para assim terem uma parte, ou seja, sendo um colaborador ou uma colaboradora da salvação, achando que
a penitência era uma maneira da supremacia para obter a salvação. E vimos também a questão do Cristo mais o dízimo, onde observamos também que se vendia naquela época pedaço de cruz, de espinho, da coroa de Cristo supostamente. Então, você observa que havia ali a comercialização de relíquias, negociação para obter lucro. E eu falei na ocasião que não devemos nos limitar apenas na idade medieval e aos romanos, né, aos católicos romanos, mas os católicos apostólicos, que não são romanos, que são os evangélicos, conforme o nosso credo, nós somos católicos apostólicos e não romanos, porque cremos na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Católico é um termo que significa universal. Então veja, nós somos católicos apostólicos, não católicos romanos, que seguem a igreja de Roma, mas sim a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, conforme as Sagradas Escrituras. E vimos que nós evangélicos, quando eu digo nós, eu generalizo, porque as pessoas que veem esse tipo de coisa que eu falei na ocasião lá, no domingo passado, que negociam a fé, que vende lenço, que vende o martelo, que vende o cajado de Moisés, a vara de Elias, o manto. Então, veja que estão agindo da mesma forma daqueles da Idade Média, da Idade das Trevas, negociando com a fé, comercializando a fé, barganhando com Deus, quando faz a extorsão das ovelhas, dos seus membros, fazendo uma troca, dizendo, dê o seu tudo, porque Deus vai lhe abençoar, e é corrente disso, corrente daquilo, campanha disso, campanha daquilo, e tudo gira em torno do dinheiro, do níquel. Então, veja que muitos olham para você e você se identificar, eu sou evangélico, as pessoas, muitas delas já viram a cara, já levantam a sobrancelha, né? E aconteceu uma coisa interessante quando eu e os reverendos Edmar e pastor Gilberto estávamos semana, se eu não me engano, foi a semana passada, Dani, quarta-feira da semana passada, né? Não foi dessa não, né? Semana passada, fomos ali a Indaial para vermos um outro local de aluguel para a congregação de Indaial. Como vocês sabem, a Indaial agora é congregação da nossa igreja, da primeira de Itajaí. E fomos ali ver um outro local para alugar. E um dos locais onde a gente foi passando, tinha algumas salas ali em Indaial, estavam em acabamento já, umas salas bonitas. O pastor Edmar gostou, olhou, parou ali, oh, vamos ver aqui essa, e o rapaz estava fazendo acabamento, chamou a dona que estava ali, e uma senhora, e a gente falou, olha, a gente gostaria de alugar, estamos vendo, e como
quanto é? Ela disse, não, eu não sei o preço, eu passei para imobiliária tal, que era justamente a imobiliária que a gente estava com algumas chaves para ver alguns imóveis. E o pastor Admar falou, não, nós não, o pessoal lá da imobiliária não falou deste estabelecimento aqui. Ah, não, aí a dona ficou brava, né? Eu vou ligar para lá, porque não pode, isso e tal. Aí o pastor Admar disse, que nós gostaríamos de alugar. Aí é o quê? Aí o pastor Admar disse, para uma igreja. Aí meu amigo parece que falou no nome do Satanás quando disse igreja. A mulher logo, não, para a igreja não, para a igreja não, não, alugo não. Aí a gente saiu, Deus abençoe. Então, por que será que essa mulher tinha essa repulsa, né, com a igreja? Será que é porque ela não assiste TV e vê alguns que se dizem pastores e apóstolos extorquindo as pessoas, enganando as pessoas? Então, atitudes como essas nós vamos ver. E o Satanás existe, irmãos. E a gente acabou de constatar na atitude daquela mulher, com uma aversão a este nome igreja, quando poderia, né, dizer, que bênção que é para uma igreja, porque vai abençoar este lugar. Mas não. Se vocês vissem a cara daquela mulher, a expressão daquela mulher, vocês dizem, não acredito no que vi. Então, vimos esta questão, Cristo é algo mais, Cristo e os dízimos. Pessoas, infelizmente, que se dizem homens de Deus, extorquindo, roubando as outras, em nome de Deus. Ser cristão não é brincadeira, não é fácil. Ser evangélico, proclamar o evangelho, ser transformado por este evangelho, pela boa nova e pregar essa boa nova, não é fácil. Não é uma aventura, meus irmãos, não é um mar de rosas. Mas eu gostaria de encerrar este assunto, em último lugar, foi só para que nós lembrássemos do que estamos vendo. Temos Cristo e algo mais na questão da participação nas atividades eclesiásticas. Nós vimos Cristo e as penitências, Cristo e os dízimos, e agora Cristo e as participações nas atividades eclesiásticas. Há uma forma sutil, meus queridos irmãos, de acrescentar algo à pessoa de Jesus Cristo, à obra de Jesus Cristo. E é justamente esta, é a participação nas atividades eclesiásticas, nas atividades da igreja. É correto, é bom participar dos cultos. Claro, essa época de pandemia, muitos estão com saudades. Eu recebo, claro, o WhatsApp, converso com alguns irmãos da igreja e que alguns dizem, pastor, eu não vejo a hora de nós voltarmos, de nós estarmos juntos. É muito diferente online e presencial, claro, é meio que impessoal, eu aqui falando para, não deixa de ser para uma câmera, é muito impessoal, não temos esse feedback de vocês, não tem como eu estar também aqui no Face, olhando quem está participando, quem está dizendo amém, é muito impessoal. Mas é o que temos e devemos dar graças a Deus por isso. Pelo menos a palavra está sendo ministrada. Então veja que é correto e bom participar dos cultos, mesmo com aquele limite,
E isso deve ser encorajado, sim, em todas as igrejas, pois nós não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, conforme o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nos instrui. Então, quando participamos do culto público, Deus fala conosco nos cânticos, na leitura da palavra e na pregação. Nós somos edificados, nós somos consolados quando adoramos a Deus pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele fará por nós. Algumas igrejas têm outros tipos de reunião. Reuniões de mocidade, de senhoras, de crianças, trabalhos sociais, etc. Participar de tudo isso é uma grande bênção. Especialmente, meus queridos, daquelas atividades em que podemos colocar em prática a capacitação espiritual que recebemos de Deus para o trabalho na sua obra. Além disso, nós somos cristãos e precisamos participar da vida da igreja. Tem muita gente que é cristão nominal, ou seja, só de nome. Ele diz assim, ou ela diz, eu sou membro da igreja tal. Mas será que ela é envolvida, esta pessoa? Será que ela de fato veste a camisa do Evangelho de Cristo e participa da vida ativa da igreja? O culto não é algo passivo, é ativo. Quando você está aí, você não está apenas assistindo ou participando, mas você está cultuando a Deus, você está adorando a Ele. Porque foi Ele mesmo quem ditou as regras para nós cultuarmos a Ele. Foi Ele quem nos atraiu para isso. Irmãos, por nós mesmos não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui transmitindo esta EBD se não fosse por Deus, pela sua graça manifestada em minha vida, pela iluminação do seu Espírito Santo, me levantando da cama, impulsionando-me a adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Se não fosse pela graça de Deus, Ele mesmo nos atraiu para Ele. Nós vimos isso quinta-feira, em Jeremias. O próprio Jesus diz, não fostes vós que me escolheste, eu que vos escolhi, eu que escolhi vocês. Você só está agora participando deste culto, cultuando a Deus nessa escola, cantando, louvando, prestando atenção, sendo edificado, consolado, confrontado, porque o Espírito Santo impulsionou você a fazer isso. Porque pela sua natureza e pela minha natureza pecaminosa e corrupta e corrompida, nós não estaríamos agora aqui parando para adorar este Deus maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, somos de fato um corpo cujo cabeça é Cristo. E nós precisamos adorá-lo como indivíduos e como corpo, como comunidade de fé. É claro, meus irmãos, que os cristãos devem ter prazer nos cultos, sabendo que esse é um momento especial de comunhão com Deus. O problema surge, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, quando nós reduzimos a vida cristã à participação em uma enxurrada de atividades eclesiásticas. Eu costumo dizer que há um ativismo em muitas igrejas, em muitos arraiais, e que as pessoas elas fazem eventos de
toda forma, de tudo, para que prendam as suas ovelhas naquele curral e prendam elas, subjuguem elas, deixando elas sem tempo para a família, para o lazer, e só ali, tendo ali elas nas rédeas curtas para extorquirem, para iludirem, para arruinarem elas. Infelizmente é assim que muitos arraiais falsos estão fazendo. Prendendo, vamos ser bem honestos aqui, falar um português claro. Entretendo bodes, em vez de alimentar ovelhas. Irmãos, há um ativismo exagerado. E o problema é esse: reduzimos a vida cristã a atividades, a participações, a isso e aquilo. Vida cristã não é o mesmo que participação nas atividades eclesiásticas diárias. Não é pelo muito ir nas programações, nos eventos que as igrejas aí oferecem que estamos salvos, que estamos participando desta salvação, colaborando com Cristo. Não! Na vida cristã, a vida cristã, ela é comunhão com Deus pela mediação de Cristo e não da igreja. E não envolvimento em atividades que você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para o seu cônjuge, para os seus filhos, para um lazer. Além dessa concepção equivocada de vida cristã, a ênfase exagerada que muitos líderes costumam dar a esta participação descontrolada, como eu já falei, em atividades eclesiásticas que acaba produzindo dois resultados colaterais muito negativos. O primeiro resultado colateral negativo é o ocupar o único horário que muitos irmãos têm para descansar da luta diária. As pessoas trabalham, têm seus trabalhos. Aí ela não vai ter tempo para descansar da sua luta diária. Muitos irmãos trabalham o dia todo e chegam em casa exaustos. Reservar uma noite por semana para participar de um culto não faria mal. No entanto, reservar todas as noites para participar de atividades eclesiásticas é algo que poderá trazer cedo ou tarde resultados danosos à sua saúde. Você já ouviu aquele ditado que diz que tudo demais é veneno? Pois então, cuidado, pelo menos aqui nós não temos esse problema em Brusque, pelo menos eu acho que não. Nós temos os nossos cultos regulares, nós damos tempo sim para você que tem família, curtir, aproveitar a sua família. Mas nós observamos aí muitos arraiais que é programação de domingo a domingo, onde o pai de família, a mãe, não tem tempo para os filhos, para ter um momento entre eles. Porque, se eu não participar, eu não vou ser salvo, eu estou pecando, Jesus Cristo vai me punir. Então muitos líderes exageram. Lembre-se de que cuidar da saúde faz parte da mordomia cristã.
Além disso, esse é justamente o único momento que muitos irmãos têm para manter a convivência familiar. Há também um exagero agora na nossa época agora de pandemia. Muita live, muita live, muita live. Ah, assiste live disso, assiste live daquilo. Eu aconselho você que é membro da nossa igreja a apoiar os trabalhos da sua igreja. Se a sua igreja faz a programação como a nossa aqui, de 10 às 11, apoie. Se antes das 10 tem outra igreja, como por exemplo tem 9 horas as nossas congregações, participe, amém. Quando der 10 horas, venha para a sua, colabore com a sua também, apoie os trabalhos de sua igreja. E nessa coisa desenfreada de tanta live, e você não sabe qual assiste, eu deixo a dica. Honre os trabalhos de sua igreja. Honre os trabalhos de sua igreja. Então, os membros da família, eles saem cedo de casa, passam o dia todo fora, trabalhando ou estudando, e só se encontram à noite. Aí você acha que vai assistir porque você pode ver. Tem live para todo gosto, todos os dias, todas as horas. Aí o pai de família, a mãe de família trabalha o dia todo, chega em casa à noite cansado, quer curtir a família. Aí vai assistir live. No outro dia a mesma coisa, no outro dia não, separa um dia, 2 na semana para apoiar o trabalho de sua igreja. E o que acontecerá, queridos, em médio prazo, se estas pessoas forem privadas do convívio familiar? Então veja que há este primeiro mal que nós vemos desta participação descontrolada nas atividades eclesiásticas, que é ocupar o único horário que você tem para descansar. A pessoa trabalha o dia todo, repito. À noite ainda vai assistir live. Segunda, terça, quarta, quinta. Você primeiro coloque em ordem a sua casa. Quais os dias? Você é de qual igreja? Você é membro de qual igreja? Estou falando em linhas gerais, porque muita gente aí, não só daqui de Brusque, mas de todo o país está assistindo. De São Paulo, de Curitiba, João Pessoa, Rio de Janeiro. Temos irmãos assistindo, amigos meus, ovelhas que foram ovelhas minhas, que me respeitam, que me consideram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas o que é que eu estou falando é, dia do Senhor, hoje, domingo. Você é da igreja de Brusque. Qual é o horário da escola bíblica de Brusque? 10 às 11. Pronto, eu já tenho esse compromisso, eu sou membro desta igreja. Vou assistir, vou participar, vou cultuar. Assista. Nós temos trabalho aqui online terças e quintas. Vou lá, 19 às 20. Estou ali. Mas se estiver cansado na terça, não se sinta obrigado, não. Vá descansar. Mas pelo menos participe na quinta. Ah, eu não vou participar na terça, estou muito cansado, vou participar na quinta. Amém, glória a Deus. Ah, vou participar na terça, não vou na quinta. Glória a Deus, você não é obrigado a nada. Isso tem que ser de forma espontânea. Espontânea. Então esse é o primeiro mal. Esse é o primeiro mal de atividades
de resultados de atividades eclesiásticas desenfreadas, que não é o nosso caso aqui em Brusque, glória a Deus por isso, que é ocupar o único horário que muitos irmãos têm para descansar da labuta diária. Mas temos um segundo, irmãos, um segundo efeito aqui colateral, muito negativo, e que é ainda pior do que o primeiro, porque envolve o ensino bíblico da suficiência de Cristo para a salvação. E aqui eu vou ser bem breve. Nós sabemos que devido à grande ênfase dada à participação a estas atividades eclesiásticas, claro que interrompidas por causa da Covid-19, por causa dessa pandemia, claro, mas muitos cristãos assimilam a ideia de que estar presente ao maior número possível de atividades é algo que está diretamente associado à salvação. É mentira. Não é assim que funciona. Veja que isso está errado. Ninguém é salvo por participar de atividades eclesiásticas, mas por ter Cristo como seu salvador pessoal. Agora eu abro um parêntese aqui, mas quem tem Cristo como seu salvador pessoal tem a vontade de participar. É diferente. Eu vou participar porque eu tenho Cristo, meu prazer está na casa do Senhor. Lembra daquele canto que muitas vezes nós cantamos? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa de Deus. E muitas vezes cantamos isso da boca para fora. Então veja você que participar de atividades e mais atividades, isso não salva, mas se você é salvo, você tem prazer de participar das atividades eclesiásticas de sua igreja, em primeiro lugar. Então, há essa ênfase exagerada na necessidade de participação em atividades eclesiásticas. A teologia reformada afirma Cristo, Cristo, só Cristo. Mas eu digo para você uma coisa, cuidado com o outro extremo, que não é de participar de nada. Também tem muita gente que não participa de quase nada. Vai lá, não vou ser tão assim rude, para não dizer de nada, de quase nada. Também cuidado. Você que é membro, que professou sua fé diante de Deus principalmente, diante dos homens, que ia participar dos cultos, ser ativo, respeitar as autoridades, ajudar financeiramente, e não está fazendo isso, você está sendo negligente, está pecando. Bote sua vida em ordem. Assuma o seu compromisso de um servo obediente do Senhor. Pare de estar brincando, de relaxar, de ser desleixado. A obra do Senhor é séria, não pode ser feita relaxadamente. Você pôs a mão no arado, agora você não pode olhar para trás. Ou você é ou não é. Eu concluo. Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. Os diversos apêndices que o ser humano acrescenta a Cristo, meus irmãos, não mudam a realidade. Somos inteiramente dependentes de Jesus para a nossa salvação. Nada há que possamos fazer para obtê-la, e só recebemos porque Cristo fez por nós tudo o que era necessário. Pense nisto, você é salvo porque foi Cristo que fez tudo isso por você. Você não fez nada. Até mesmo a fé com que nos apropriamos desta salvação é fruto da graça dele. Nós não produzimos essa fé por nós mesmos, vem dele. Vem dele. Como disse muito bem um grande filósofo e teólogo dinamarquês, Kierkegaard, que a fé ela tem essa questão dupla.
você ir, a transcendência dele descer, é o pulo duplo, não é um pulo, mas é um pulo duplo de ir a transcendência e descer e pular para a imanência. Ou seja, é o absurdo da fé. Søren Kierkegaard, um grande filósofo teólogo dinamarquês, que apenas falou nos tempos dele acerca do Evangelho, do que Paulo disse, do que Cristo disse, então somente isso. Falou disso, nada de que o Evangelho não já tenha dito. Interessante desse homem, né, é que o nome dele em dinamarquês significa Severino do cemitério. O que é? Significa cemitério. Segundo um grande teólogo que eu assisti uma palestra dele sobre Kierkegaard. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo é a pessoa central, é o mediador entre Deus e nós. E como eu falei, não é a minha nem a sua intelectualidade, conhecimento. Não. Nós acabamos de ler o texto. Pedro, cheio do Espírito Santo. Não diz aqui Pedro cheio de teologia, de gias. Não. Pedro cheio de conhecimento humano, cheio de... Não, irmãos. Pedro cheio do Espírito Santo. Falou com coragem, com intrepidez. E o que foi que ele falou? Está aqui, no verso 10, ele disse para aquelas autoridades ali: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ou seja, Pedro pregou aqui as boas novas. Pedro pregou aqui Cristo ressuscitado. Ele cria na ressurreição de Cristo. Ele sabia que Cristo é a primícia de todos nós para ressuscitarmos também. E, irmãos, nós estamos falando sobre isso, sobre a ressurreição. Terminamos terça-feira a ressurreição, uma vida futura, uma vida que vai além da sepultura, irmãos. É maravilhoso saber que não é por conhecimento humano, por sabedoria humana, mas sim do alto, do Espírito Santo iluminando, para nós falarmos que Cristo ressuscitou. Foi isso que Pedro falou, pregou aqui. Este Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento é Ele. E o verso 12 ele diz: não existe, não há salvação em outro nome, não, nenhum. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, não tem ninguém aqui, não é seu pastor, não sou eu, não é ninguém, o Papa, o Bispo, o mais eminente, proeminente cidadão eclesiástico que seja dado esse poder para ser salvo. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não precisa algo mais. Não precisa algo mais. Apenas creia em Jesus Cristo. Se arrependa e creia. Obedeça a Ele. Santifique-se. É isso, queridos, que eu gostaria de mostrar para todos nós. Cristo, Ele fez por nós. Não, nada há que possamos fazer para obter a salvação. Só recebemos porque Cristo fez por nós tudo o que foi e o que era necessário. Como eu já falei, até a fé.
Até a fé é graça, é favor dele. Somos inteiramente dependentes dele. E saliente isso bem em seu coração, essa dependência dele. Porque a teologia reformada sempre afirmou isso com muito vigor. Só Cristo, só Cristo. Eu termino. Onde você tem colocado o seu coração? Em Cristo ou em algum dos algo mais, ou dos apêndices aí, modernos? É preciso fazer, ter todo dia para você ir, tanta live, para você assistir, para ficar preso a isso. Não, eu tenho que ir, tenho que fazer para ser salvo. Não, você já é salvo. E se você já é salvo, você tem prazer em participar das coisas de Deus. Sem loucuras, sem exageros, sem neuroses, sem crendices, sem superstições, sem barganhas. Examinemos, queridos, agora mesmo a nossa fé e vejamos em quem nós temos crido para a nossa salvação. Se for em algo mais, se for em algum apêndice, ou mesmo em Cristo e mais alguma coisa, livremos-nos disso e creiamos somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida eterna que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque nós não somos iludidos por este algo mais, por Cristo é algo mais, por apêndices, mas sim, então, somente por Cristo. Cristo, teu Filho, Senhor, Pai Celeste, é suficiente para a nossa salvação. Graças a Ti, o Senhor nos iluminou com o Seu Santo Espírito e nos deu sabedoria para entender que não tem como barganhar com Deus. Só Cristo é suficiente. Peço em nome de Jesus pelos enfermos, assim como o Senhor curou este homem de 40 anos, que o Senhor, se assim quiser, pode curar todos aqueles que estão enfermos neste momento e que nós temos conhecimento. Console e conforte, Senhor, aqueles familiares que perderam seus entes queridos, que chegaram a mais de 100 mil mortos ontem, aqui no Brasil. Com muita dor, Senhor, com muita tristeza que falamos sobre isso. Abençoe, ó Deus, os nossos entes queridos. Tenha misericórdia deles, conforte eles, ó Deus, que perderam pessoas amadas. Em nome de Jesus, só o Senhor pode consolar. Peço também, Senhor, pelo aniversariante de ontem, o nosso irmão Davi Gabriel, filho da Juscelia, do Iosmário. Obrigado porque ontem ele completou 12 anos de idade, Senhor. Abençoe o teu servo, que ele seja esse adolescente instruído na tua santa presença. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela 161 anos da Igreja Presbiteriana, que fará agora dia 12 de agosto. Pelo aniversário da primeira igreja de Itajaí, 69 anos, que resulta aí de frutos de futuras 5 igrejas. Muito grato pela vida do pastor Edmar, daqueles que passaram ao longo desses 69 anos, pelo conselho. Abençoa o nosso domingo, abençoa os pais. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim, 11 horas já. Eu me despeço aqui e apenas faço avisos aqui. Primeiro, hoje a partir das 16h30, quem se comprometeu a dar ali o seu quilo de alimento, a sua ajuda, nós temos 2 famílias que estão precisando e eu conto com a ajuda de vocês para estarem ali no templo às 16h30.
até às 17h30, a irmã Letícia estará ali arrecadando os alimentos. Então, eu peço ajuda, que todos colaborem. Um outro aviso é que dia 16, o próximo domingo, estaremos nos reunindo, se Deus assim nos permitir, às 18 horas, com a limitação de 45 pessoas no templo, inaugurando ali o piso superior. Contaremos ali com a presença do reverendo Edmar, o nosso pastor da primeira igreja presbiteriana de Itajaí, estará pregando e estaremos ali ministrando a Santa Ceia. Então irei mandar o link para vocês se inscreverem, lembrando que atingindo aquelas primeiras 45 pessoas, se passar, eu vou ter que entrar em contato com você, se você foi ali o de número 46º, por exemplo, olha, já passou e tal, infelizmente. Então, eu vou orientar direito, tá bom? Então, eu peço também que vocês colaborem com a nossa construção. Não paramos, estamos terminando ali as 2 salas e já iniciamos a cozinha. E você que gostaria de colaborar com oferta para nós terminarmos esta construção, você fique à vontade. Me procure e fique à vontade e dê assim a sua oferta para nós terminarmos a parte também ali de baixo da construção, as 2 salas e a cozinha, tá bom? Então hoje à noite não teremos culto presencial, só no próximo domingo, mas teremos online às 18 horas. Fique conosco aqui às 18 horas, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Pai, você que é pai, Deus te abençoe e tenha um abençoado dia do Senhor. Parabéns pelo nosso dia. Deus abençoe o meu pai também. Eu louvo a Deus pela vida dele. Queridos, um grande abraço e até a noite às 18 horas, se Deus assim nos permitir. E muito bom você que está conosco aí, que ficou até aqui. Um grande abraço, muito bom, obrigado pela sua participação e por você estar cultuando a Deus junto aqui, porque foi ele que marcou esse momento de estarmos aqui adorando o seu santo nome. Até terça-feira, até a noite, né? Lembrando somente aqui que o próximo aniversariante, dia 12, sou eu, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Luiz Gustavo, nosso irmão Luiz Gustavo também, ele estará aniversariando dia 12. Então, tchau, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.